a primeira pessoa, ou o primeiro ser que vem ao seu encontro é Satanás. Primeiro que vem ao seu encontro. Quando a igreja é aberta para o culto, ele diz que Satanás é um dos primeiros que chega na igreja. Porque na verdade ele quer saber o que fazer com você depois. Ele precisa estar aqui para ver o próximo passo. Amém? Amém? Então nós estamos seguros na mão de Deus. Sabemos que o inimigo ele está trabalhando na doutrina, não é em outro lugar. E Deus tem cuidado de nós de uma maneira tão sublime que o mundo religioso não tem entendido isso aí. Então, por mais que as pessoas elas querem apresentar uma doutrina para você, igual a doutrina verdadeira, igual a doutrina apostólica, vai entrar em falha aí. Porque somente os filhos de Deus entenderão o que é a palavra de Deus. Então você pode pregar o tanto que você quiser, você pode querer ensinar as pessoas da maneira que você quiser. Tem muita gente ensinando a doutrina, muitas pessoas ensinando a doutrina. Se eu pegar para vocês 2 recipientes, um com açúcar e o outro com sal, como que você vai saber qual que é o sal, qual é o açúcar ali? Só se você experimentar, não é isso? E se você não conhecesse, nunca tinha provado sal, nunca teria provado açúcar, como que você vai saber o que é açúcar e o que é o sal? É isso que Satanás tem feito. Ele tem mostrado para as pessoas uma doutrina igual. Somente aqueles que já provaram da doutrina sabem o sabor que ela tem. Então, como Satanás já chegou primeiro em vários lugares, quando a mensagem chegou aqui no Brasil, não era a mensagem, não era a doutrina. Então, quando a doutrina verdadeira chegou, as pessoas não pôde suportar a doutrina. Porque elas se alimentaram de algo parecido, se alimentaram do açúcar. E o açúcar, ele é bom, né? Você vê que ali ele atrai formiga, ele atrai tudo, porque aquela coisa doce ali. Mas o sal, você já não vê formiga em volta do sal. Eu nunca percebi isso. Mas onde tem açúcar, ali atrai todo tipo de bicho, inseto, porque é doce, é chamativo. Mas aonde a doutrina está, somente os filhos de Deus sentirão o sabor dela e entenderão o que ela é. Então, quando alguém trazer algo parecido para você, você já sabe o gosto da palavra. Foi o que o William Branham disse, Satanás chegou tarde, porque aquilo já tinha descido para o coração. Quando a palavra desce para o seu coração, nada tira você da presença de Deus. Amém? Amém? Pedi para os irmãos deixar a Bíblia aberta em 1 João capítulo 5, versículo 9. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Vamos ficar de pé, amados? Ele nos achou através da doutrina. Amém. Através da palavra pura de Deus. Amém? Amém. Então, 1 João capítulo 5, versículo 9, está escrito, se recebemos o testemunho dos homens, é assim que está na Bíblia de vocês, né? Amém. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus
é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Amém? Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo, luz para nossos pés, ó Deus, para o nosso caminho, é a Tua palavra, Senhor. Amém. Obrigado pela vida eterna, Senhor. Amém. Pai Santo, e a vida eterna é esta, Pai. Amém. Está sendo explicado para nós aqui o que é a vida eterna, Senhor. Pai Santo, aqueles que estão no Espírito Santo já estão na vida eterna, Senhor. Porque a vida eterna é o Senhor mesmo em seus filhos, ó Deus. Pai Santo, trazendo a sua palavra em manifestação, Senhor. Pedimos o nome de Jesus Cristo, ó Deus, que esse culto possa ajudar os meus irmãos. Amém. Possa ajudar aqueles que porventura ouvirão. Amém. Pai Santo, não é o falar demais, não é o pregar demais, Senhor. Mas é a vida da palavra que muda os filhos, Senhor. Pai Santo, sabemos que o fruto é o alimento do tempo, Senhor. Estamos no tempo final de nossa história, ó Deus. Amém. Pai Santo, que cada filho e filha do Senhor possa entender o propósito dele aqui na terra, Senhor. Pai Santo, estamos de saída, Deus. Amém. Pai Santo, ajude os seus filhos a terem a passagem paga, a passagem comprada, Senhor. Pai Santo, nós agradecemos, Senhor. Sabemos que somos salvos, Senhor. Pai Santo, aqueles que estavam em Ti, antes que o mundo se formasse, esses não se perdem, Senhor. Amém. E eu creio que estou diante da compra do Senhor aqui nesse momento, ó Pai. Amém. Abençoe meus irmãos. Pai Santo, que eles possam ter uma mente batizada com o Espírito Santo, para entender o propósito do Senhor para nós nesse momento, Senhor. Amém. Pai Santo, que a nossa mente possa estar liberta, Senhor. Que os nossos ouvidos, ó Deus, possam ser agora os ouvidos espirituais, ó Pai. Que os ouvidos naturais possam nos deixar nesse momento, que possa apenas estar o ouvido do homem espírito. Amém. Porque o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito, que somos seus filhos. Amém. Obrigado por tudo. Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, meu Deus. Poder sentar. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus, ele é maior. Amém. O testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem, ou ecoa o testemunho. Quem a Deus não creu, mentiroso fez. Tem muita gente chamando Deus de mentiroso. Se você crê na mensagem, 99%, o mensageiro diz que ainda é reino de Satanás. Satanás vai usar aquele 1% para que você não crê. Estive conversando com uma pessoa
Essa pessoa ela não consegue dormir. Quando ela começa a dormir, tem algo que vem sobre ela e começa a segurar essa pessoa. Né? Não precisamos citar nome. Aí essa pessoa ela me procurou para colocar essas coisas para fora. Aí eu disse para essa pessoa, olha, quando a pessoa se afasta de Deus, algo que não é Deus se aproxima dessa pessoa. Por que eu disse isso? Porque muitas vezes as pessoas se afastam de Deus sem perceber que se afastou. Satanás entrou pelas portas do fundo, você não percebeu. Observe se tem alguma janela aberta. Observa o sótão, o subsolo. Observa tudo espiritualmente. Porque Satanás ele vai entrar por uma brecha que você não viu. Cada um de nós tem uma trinca. Uma casa tem uma trinca dentro dela. Só conhece aquela trinca quem morou ali. Então o inimigo ele morou naquele corpo. Ele sabe onde tem cada trinca. Ele sabe onde é seu ponto fraco. Muitas vezes você tem que tomar cuidado com o tipo de amizade que você tem ou que você faz. Porque todos nós temos um ponto fraco. E as pessoas vão usar aquele ponto fraco para tentar tirar alguma coisa de você. Então Deus está aqui para vedar cada trinca do nosso corpo. O Espírito Santo ele está aqui para isso. Para vedar você. Para você não ouvir o som desse mundo aí fora. Mas para isso ele tem que estar em você. O Espírito de Deus tem que estar no seu coração. Tem que estar no seu entendimento. E nós temos um testemunho onde nós lemos aqui. Se o mundo tem um testemunho, o testemunho nosso é maior. Amém. Então se você não crê no testemunho que Deus deu de seu filho, você observa que Jesus dava testemunho de Deus e Deus testemunhava dele. Era um testemunhando do outro. E com os outros filhos é a mesma coisa. E quando você testemunha de Deus para as pessoas, Deus está testemunhando de você. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então aquele que crê no Filho de Deus, em si mesmo tem, ou ecoa o testemunho. Então o testemunho está saindo de dentro de você. Amém. Mas agora você precisa saber o que é o testemunho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Está sendo testemunhado para você que Ele deu para você a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? É o Espírito Santo. Só existe uma fonte de vida eterna. Essa fonte é Deus. Então, Ele está dizendo para você, olha que coisa tremenda, que Ele deu a vida eterna para você. Então é Deus mesmo agora morando dentro de você. O testemunho é o Espírito Santo dentro de você. Esse Espírito Santo tem que estar dentro das pessoas para que ela possa testemunhar a palavra como Jesus testemunhou. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Mas onde estava essa vida eterna que Deus te deu? Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, ou quem ecoa, quem faz eco do Filho, quem faz eco do Filho, tem a vida eterna. E quem ecoa aquela vida que estava no Filho, quem ecoa aquela vida que estava no Filho, tem a própria vida dentro dele. Olha que coisa. É uma fonte jorrando de dentro para fora. Em Atos 15, se os irmãos quiserem acompanhar, em Atos capítulo 15, versículo 8, aqui está escrito: e Deus, que conhece os corações,
lhe deu testemunho. Ó, Deus deu testemunho, porque Ele conhece os corações, conhece os entendimentos das pessoas. Lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo. Assim como também a nós. Paulo estava dizendo para aqueles que criam na palavra dele. Que Deus que conhece os corações. Então, para Deus dar alguma coisa para você, é porque Ele conhece o seu coração. Assim vemos então que quando Deus olha lá dentro do coração e o vê faminto e sedento por justiça, Ele virá a esse coração com o Espírito Santo dentro de você. Mas se você está resistindo ao Espírito Santo, porque tem pessoas que elas estão resistindo. Como que você vai resistir? Alguém pode resistir a Deus? Alguém é mais forte do que Deus? Mas o que é resistir ao Espírito Santo? Em Atos, capítulo 7, versículo 51, está escrito aqui: homens de dura cerviz, e circuncisos de coração e de ouvidos, sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, os pais dessa pessoa que está sendo dita aqui, elas já resistiam, elas não queriam continuar com a palavra de Deus. Então está sendo dito para essas pessoas que elas eram como os pais dela. Então está sendo dito que essas pessoas não têm nada a ver com Deus, que ela tem um pai que não é Deus. E note que ele está falando aqui sobre Israel. Quando Israel saiu do Egito, eles eram duros. Vocês observam que essas pessoas que está sendo dito aqui, ó, incircuncisos de coração e de ouvido, são duas coisas aqui. As pessoas tinham uma mentalidade voltada para o mundo, uns ouvidos que só escutavam aquilo que agradavam a eles, faziam uma pergunta com um pensamento formado, se não é aquilo que eles querem, a sua opinião não serve. É isso que acontece muito hoje. Ah, eu quero uma segunda opinião. Então a opinião de Deus já não serve. Então Israel, quando saiu do Egito, eles voltaram. Eles já estavam no deserto com Moisés, aquele povo. Mas eles voltaram no Egito com a mentalidade, com o coração dele que estava preso lá. Jogavam na cara de Moisés que Moisés tinha tirado eles de lá para que eles morressem de fome. Sentiram saudade do alimento do Egito. Quer dizer, o alimento que Deus estava derramando para eles. No deserto já não servia. Se você voltar um pouco aqui em Atos 7, versículo 39, quem são essas pessoas aqui? Está dizendo, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito. Então eles rejeitaram a palavra de Deus no entendimento, no coração deles e voltaram ao Egito. Eles estavam presos nas coisas do Egito. Então, é o mesmo quadro hoje. Quando você sai desse mundo religioso, esse mundo pecaminoso, você saiu dele. Agora você está numa caminhada. Você precisa ter uma mente transformada. Você precisa ter um coração renovado. Porque se Deus vida, precisa habitar em você. Então, alguns daqueles irmãos, eles voltaram ao Egito. E é muito, quando você ouve aquela música que você ouvia lá atrás, sabe? Você ainda está voltando, você não está caminhando com a palavra. Eles voltaram com seus corações.
Eu ainda vou ler para vocês aqui em 1 João 5, no 10, versículo 10, onde está sendo dito aqui, ó, quem crê no Filho de Deus, você tem que crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Ele ecoará o testemunho do lado de dentro de si mesmo. O testemunho está dentro de você. Quem foi que deu o testemunho de Jesus? Foi o Pai que estava nele. Agora que a palavra de Deus está deixando você entender que esse mesmo testemunho está dentro de você. Amém. Só vai saber quem é Jesus. Se as pessoas soubessem quem é Jesus, não teria um tabernáculo da mensagem em cada esquina. Eles estariam unidos, porque agora eles têm uma compreensão, uma única compreensão do que é o Filho de Deus. Mas por cada um ter uma mentalidade deturpada da palavra, cada um fundou seu tabernáculo. E agora que você está aprendendo que o testemunho tem que estar dentro de você. Então, aquele mesmo testemunho que Jesus estava testemunhando para as pessoas, levando para as pessoas, agora está encarnado em você. Agora você sabe quem é Jesus, porque aquele mesmo que estava ecoando, falando através dele, agora você tem o testemunho. Amém. Porque aquele que crê no Filho, dentro dele já está o testemunho. Então, se a Bíblia está dizendo isso, não tem como não acontecer. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus deu testemunho de Jesus. Agora, quem é capaz de dar o mesmo testemunho que Deus deu? Nenhum homem é capaz de fazer isso. É Deus que tem que vir em você para testemunhar novamente. Deus estava em Jesus testemunhando. Não entendia o que Jesus falava. Quando Jesus disse para aquelas pessoas, Abraão viu meu dia. Eles não sabiam quem é que estava testemunhando ali. Eles não sabiam quem é que estava falando com ele. Jesus tinha 32, 33 anos ali. Parecia que ele tinha mais. Parecia que ele tinha uns 50 anos. Porque aqueles sábios e entendidos, a palavra é escondida dessas pessoas. Eles chegaram para Jesus e disse assim, ó, você não tem nem 50 anos. Aparentava isso, né? E diz que viu Abraão, mas eles acharam que era Jesus que estava falando com ele. Quando ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estava na sarça ardente, eu sou. Moisés disse, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou. Amém. O grande eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão, ou antes que Levi nascesse, ele pagou dízimo a Abraão. Pagou dízimo nos lombos de Abraão, a Deus. Então, vocês observam que a semente, ela vem de boca em boca. Eles não puderam entender quem falava com eles. Porque eles eram pessoas rebeldes. O Espírito de Deus, ele não vem no coração rebelde. O coração tem que ser puro, o entendimento tem que ser renovado. Olha o que o profeta diz sobre o novo coração aqui, um novo espírito, para que nós possamos continuar. Ele diz, agora, quando você renasce, você nasceu de novo. Quando você renasce, você não tem um espírito, um novo espírito. Você obtém uma nova natureza daquele espírito. É o mesmo espírito, porém uma nova natureza dele. Você toma dois homens, os coloca juntos, ambos parecidos. Um deles é um pecador, e um deles é um cristão. Lembra do culto que a gente teve?
Ele está dizendo para você que você pega dois homens. Um deles é pecador e o outro é cristão. Quer dizer, então você não peca. Ele está dizendo que um é pecador e o outro não tem como pecar. Por que não tem como pecar? Porque ele é cristão. O cristão não peca. Porque ele é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, é impossível ele pecar. É impossível. Então o William Brandt está dizendo para você, um deles era cristão. Um homem diz, eu tenho o espírito como você tem. Veja, mas um deles é diferente. Sua alma, sua natureza é diferente. Ele foi mudado. O profeta está dizendo aqui. Então você foi mudado, você teve um processo aqui, você teve um novo espírito aqui. Você é um cristão. Satanás ele vai fazer com que você peque, mas o cristão não comete pecado. Eu acredito que não precisa tocar muito nesse assunto, que você acha que já tem um entendimento sobre isso. Quando alguém falar para você assim, rapaz, você está falando para mim que todo mundo é pecador, você está falando para mim que não tem pecado? Se você está na doutrina e leva a doutrina a sério, não tem pecado em você. Amém. Porque não é eu que estou dizendo, estou repetindo algo que o profeta disse. Eu estou ecoando algo que um profeta de Deus disse. O homem jamais tem a capacidade de dizer aquilo dele próprio. Mas quando você repete aquilo que um servo de Deus tem dito, você está descansado. Amém. Agora a questão é, se temos o Espírito Santo, temos o testemunho em nós. Então você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você nunca vai saber quem é Jesus. Porque você não pode dar testemunho dele. Só pode dar testemunho de Jesus aquele que tem Deus dentro dele. Porque é somente Deus que pode testemunhar. É a grande testemunha. Ele entra em você e é ele que vai se expressar através da sua boca. Era Deus se expressando através de Jesus. É necessário o testemunho dos filhos de Deus. Enquanto a pessoa não recebeu o batismo do Espírito Santo, ela não pode ser uma testemunha. Olha que situação. A pessoa não vai levar Deus a sério. Mas só que Deus conhece o coração. E por Deus conhecer o coração da pessoa, a pessoa jamais receberá. Porque ela não leva Deus da maneira que deveria. Elas não estão esperando por Jesus, pela vinda, pela volta de Jesus. Você sabe que quando você... O que nós mais usamos hoje é a internet. Essa rede aí. Suponhamos que deu um problema na internet na sua casa, no seu trabalho, que você precisa da internet. As crianças precisam para fazer trabalho de escola. Meu menino ele faz e está enviando. Faz até dinâmica, faz pelo celular. Né? Suponhamos que você ficou sem a sua internet em casa. Aí você liga lá na sua operadora. Aí eles dizem para você assim, olha, o técnico vai passar na sua casa hoje. Da parte da manhã até às 5 da tarde ele está na sua casa. Você já não sai mais de casa. Porque você está esperando o técnico chegar. As pessoas contam o segundo, minuto para que o técnico chegue para resolver aquele problema. Às vezes eu me pergunto, eu falei para minha esposa, eu falei assim, será que temos que estar desse jeito esperando Jesus? A pessoa não come, porque ela está esperando um profissional chegar na casa dela para resolver um trabalho. Pede uma pizza, não sai do portão para ver se o motoqueiro está chegando. Isso tem que estar dentro de você, esperando Jesus. Amém. Mas como que você vai esperar Jesus se o testemunho não está dentro de você? E se o testemunho não está dentro de você, você não sabe quem é ele. Você imagina quem é ele, mas você não sabe. Felipe queria saber, mas Deus deu testemunho de quem era Jesus para ele.
Deus estava ecoando através de Filipe. Só conheceu a Jesus aquele que o Pai mostrou. Ninguém pode vir a mim se o testemunho não disser quem eu sou. Primeira João 4, versículo 15. Qualquer que confessar. O que significa dizer a mesma coisa, confessar? Qualquer que confessar. Qualquer que confessar, confessar significa dizer a mesma coisa. Então, se nós dizemos a mesma coisa que Deus diz sobre seu Filho, Ele irá dizer a mesma palavra sobre nós. Então é Ele. Então, para você falar alguma coisa sobre Jesus, tem que ser Deus falando. Ele fará a mesma coisa sobre nós. Então, se confessarmos que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha que união. Então, se você conseguir confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está em você e você nele. Porque é você e Deus agora falando a mesma língua. Às vezes é o Pai falando e às vezes é você falando. O que aconteceu com Jesus tem que repetir com você. Olha onde a Escritura está te levando. Mostrando para você essa união que você tem que estar com a palavra. Quando falamos de união, um casamento, que as pessoas até hoje não entenderam isso daí. Quando falamos de união, você tem que saber que você tem que ser um com o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Gente, se Deus foi um com o Filho, Deus não pode fazer diferente com os outros filhos. Porque o William Branham diz que Deus não muda. A única diferença de nós para Jesus é que Jesus lembrava de tudo desde a eternidade. Porque não tinha pecado nele. O William Branham diz que o que faz o homem não lembrar dessas coisas é o pecado. E o cristão não peca. E agora que você não tem pecado, o Espírito Santo agora ele vem em você para lembrar. Amém. Foi isso que Jesus falou. Quando o Espírito Santo vier, ele fará vocês lembrar de tudo. O Espírito Santo só pode vir naqueles que não têm pecado. Aí você vai lembrar. Agora você sabe que Jesus não é seu próprio Pai, porque o Espírito Santo está te lembrando. Você sabe que o Filho de Deus teve um princípio. Você sabe que ele não passou a existir quando ele nasceu de Maria. Porque agora o Espírito Santo veio em você, está ecoando através de você, e esse Espírito vai fazer com que você lembre de tudo. Agora você vai lembrar o caminho de casa. Você precisa voltar para lá. Você saiu de lá. Você é dele. Deus está aqui para selar somente os dele. Para levar para casa somente os dele. É por isso que tem certos cristãos com a mente deturpada. Porque o eco da palavra não está nele. A vida que estava em Jesus não está nele. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos qualquer coisa, é qualquer coisa. Apareceu uma coisa que eu precisava comprar, que eu não tinha. Eu cheguei no meu trabalho sozinho, que eu precisava fazer o procedimento ali. E logo na minha frente ali algo que eu precisava. E tinha várias coisas ali. Falei, não, vou esperar em Deus. Aí eu estou trabalhando ali. Aparece um dinheiro no chão, o valor que eu pedi, que eu precisava. Deus dá para você aquilo que você precisa. Então resiste àquilo que Satanás mostra para você, que Deus te dá em dobro. Amém. Deus te dá em dobro aquilo. O problema não é Deus dar alguma coisa para você. Você sabe o que é o importante? É você saber que foi Deus que fez. As pessoas, não, você teve sorte, hein? Você comprou esse carro? Nossa, mas que sorte que você teve.
Não, foi Deus. Amém. Viu? Você soube esperar em Deus. Então, se você tem confiança na palavra de Deus, peça qualquer coisa que Deus te dá. Amém. Qual que é o desejo que uma irmã tem, que um irmão tem? Peça a Deus que Ele jamais vai desamparar você. Deus nunca vi um justo mendigar o pão. O que é mendigar um pão? É não pedir nada para ninguém. É não pedir nada para ninguém. Deus está aqui para dar aquilo que você precisa. Então, se você pedir a Deus de acordo com a palavra, Deus jamais vai te desamparar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 32, está escrito aqui, ó. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, é qualquer um que conhece a doutrina, que me confessar diante dos homens, olha, pronome pessoal, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Já pensou isso? Então, se você confessar Ele diante dos homens, agora, é fácil confessar? Você só pode confessar se o testemunho daquele que falou quem era Jesus para as pessoas estiver em você. Gente, são pouquíssimos que estão testemunhando isso para as pessoas. Você acha que é qualquer um que vai testemunhar a palavra como ela é? O único testemunho é Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 15, está escrito: o Espírito Santo também é um testemunho para nós. Ele é um testemunho para você. O que ele vai testemunhar para você? Testemunhar significa dizer a mesma coisa. Não é isso? Você está dando testemunho. Ele vai vir para falar a mesma coisa que ele falou através do Filho. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: nossa, mas é a mesma mensagem que o William Branham pregava. De onde você está aprendendo isso? Não sou eu. É a misericórdia de Deus. É o testemunho que está em mim. A nuvem de testemunho nos filhos de Deus hoje. E agora, para encerrar, em Romanos 8, 16. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Que mesmo Espírito que é esse? O mesmo Espírito que estava em Jesus. O mesmo Espírito que estava em Paulo. Ele está dizendo, é o mesmo. Não pode ser outro, porque senão seria outro testemunho. O mesmo Espírito que estava em Jesus é aquele mesmo Espírito que vai testemunhar que você é filho de Deus. Porque agora já não é mais você falando, é o testemunho de Deus para as pessoas sobre quem é você. Ah, quando o problema vem, pessoal, eu sou crente, não. Você não precisa falar quem você é. O testemunho está em você. Aonde você for, o testemunho está alojado dentro de você. Amém. Amém? Em Atos capítulo 15, versículo 8. E Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Para encerrar, vamos ver o que o profeta está dizendo? Eu não termino, né? Olha o que ele está dizendo na mensagem, o som incerto. Ele disse, irmão, que o Espírito Santo possa entrar em nossos corações nessa manhã e dar-nos o som daquele batimento cardíaco do Espírito Santo e do seu poder. Olha que maravilha. O batimento cardíaco do Espírito Santo dentro dos filhos de Deus. Encerrando, porque clamas, fala. Agora note, a fé vê o que Deus quer que você veja. Vê? A fé vê o que Deus vê. Entende que é Deus dentro de você. Voltando aqui, agora note. A fé vê o que Deus quer que você veja.
A fé vê o que Deus vê. E o raciocínio e os sentimentos veem o que o mundo quer que você veja. Então você não pode raciocinar. Você não pode ter sua própria mente, ele está dizendo aqui. Porque a sua própria mente ela está compromissada com o mundo. O raciocínio humano, Satanás está trabalhando em cima disso. Esses 5 sentidos que você tem, não é para fazer contato com Deus. 5 sentidos é para você fazer contato entre as pessoas. Mas você tem o seu espírito. Aí o Espírito de Deus é esse que testifica. Testifica com o teu espírito. Ele não está testificando com 5 sentidos. O Espírito de Deus testifica com o teu, que você é filho dele. E os 5 sentidos, eles já estão mortos. O mundo já não tem poder sobre seus 5 sentidos. Porque agora o contato é entre você e Deus. Agora é Deus enxergando através de você. É o que o profeta está dizendo aqui, ó. Ó, irmão, agora note, a fé vê o que Deus quer que você veja. Porque agora é Ele e você. Os 5 sentidos estão mortos. Amém? Você está ouvindo aquilo que Deus quer ouvir. É Deus ouvindo através de você agora. Agora são sentidos espirituais. 5 sentidos, eles têm que morrer no corpo humano. Tem que morrer. As pessoas fazem planos. O cristão não faz plano. Claro que você está vivendo, você precisa comer, precisa trabalhar, precisa vestir. Mas as pessoas elas estão contando com coisas futuras. O nosso futuro é agora. Amém. Não deixe os 5 sentidos vencer vocês. Que a vida de Deus possa estar ecoando através de cada um de nós. Amém, Amém irmãos? Amém. Graças. Graças a Deus. Eu queria continuar aqui, mas eu acredito que já está bom aqui. Deu 42 minutos, eu acho que já dá para parar. William Branham diz aqui na visão de Pátimo, só 2 parágrafos, ele diz: enquanto estamos falando sobre Apocalipse, peça a ele para dar-lhes uma revelação disso. Pois isso somente pode ser conhecido por revelação. E você só pode ser salvo pela revelação. Amém? Amém. É pela revelação. 5 sentidos não é revelação. Aquilo que o olho viu, não viu, e o ouvido não ouviu, é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então os sentidos não têm poder sobre isso. Não tem força sobre isso. É o Espírito de Deus no coração dos filhos de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Deus os guarde. No nome de Jesus Cristo. Está terminado. O irmão Mário encerra o culto para nós. Graças a Deus.